Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a você que humildemente nos assiste aqui no OTD Cultural, seu quadro semanal no YouTube com indicações de filmes, séries, livros e outras coisas com temática esportiva, sempre, como você sabe, com um tema diferente. E dessa vez, na 16ª edição do nosso programa, nós, é claro, vamos falar de consciência negra. Como eu sempre digo, eu não sei quando você está vendo esta bagaça, só que ela está sendo produzida para ser lançada no Dia da Consciência Negra, que é um dia que foi feito para que a gente pense e reflita sobre a inserção do negro na sociedade brasileira, os negros que são tão marginalizados aqui no Brasil, né? E que remete a um dia que remete, para quem não sabe, à morte do Zumbi dos Palmares em 20 de novembro de 1865. Esse cara foi um grande líder negro na luta contra o sistema escravista que o Brasil vivia naquela época. Então, sem mais delongas, vamos começar as nossas indicações especial Consciência Negra. Sobe a vinheta! Para começar, a gente vai, como diria o poeta, matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. Porque nós vamos falar de uma mesma pessoa, uma das pessoas mais importantes do século XX e da história da humanidade de maneira geral. Indicação número 1. Um longo caminho até a liberdade. Nada mais justo do que falar mais de uma vez sobre um dos maiores ícones da história da humanidade, né? E um dos principais ativistas em diversas lutas, mas principalmente contra o racismo. Para quem não sabe, o Mandela, que era popularmente, carinhosamente chamado de Madiba, o nome do clã dele na África do Sul, era um fã assíduo de esportes. E não só do rugby, que ele acabou se tornando um, mas do boxe. Na autobiografia Um Longo Caminho até a Liberdade, ele fala justamente isso, e como ele praticava boxe. Ele era um cara que lutava e tinha ali o seu talento. O Mandela fala no livro, abre aspas, que o treinamento livrava a mente dele, deixava ele uma pessoa mais leve. E o Mandela poderia até ter tentado uma carreira no boxe, mas em 1948, quando ele tinha então 30 anos, foi aprovado na África do Sul o regime do Apartheid, que era segregacionista e tirava os direitos dos negros. E o Mandela, a partir daí, entrou para o mundo político, para o ativismo político, e passou a ser um dos principais defensores da causa de seu povo e do país de um modo geral. Só que, como você sabe, o Mandela foi preso. E ele não ficou preso 1, 2, 5 anos, não, ele ficou 28 anos preso. Quando ele saiu, em 1988, ele voltou para a luta política e para o ativismo político dele, e alguns anos depois ele foi eleito o presidente da nova República da África do Sul. Então, você imagina você ficar 28 anos na cadeia, uma cela menor que esse espaço que a gente está gravando aqui, aí você sai, finalmente com a liberdade, você volta a lutar politicamente e assume a presidência de um país. Que homem era Nelson Mandela? Se tivesse vivo, eu pediria: Mandela, me engravida. Quando ele saiu da prisão e assumiu a presidência da África do Sul, obviamente que ele adotou um tom mais moderado, mais pacifista do que ele tinha na sua juventude, numa luta ativa. E ele prometeu unificar o país. Só que aí, o Madiba, gênio que é, teve uma boa sacada para unificar a África do Sul. Uma sacada que só os gênios da humanidade têm. O Campeonato Mundial de Rugby de 1995, que ia ser realizado na África do Sul. Bom, como você já deve imaginar, eu estou entrando na indicação número 2, invictos. Qual que foi a ideia de Nelson, o gênio Mandela? Pegar o rugby, através da seleção sul-africana de rugby, os Springboks, como eles são conhecidos, e popularizá-lo entre os negros. Por quê? Porque os negros não gostavam do rugby, de modo geral, eles gostavam de futebol. E os brancos gostavam de rugby, não gostavam de futebol. Era uma das grandes desavenças no país. E ele, então, a ideia foi: vamos ganhar a Copa do Mundo. Só que, amigo, a África do Sul é boa no rugby, mas tem um bicho-papão, né, no rugby que chama-se Nova Zelândia, dos All Blacks, de quem a gente já falou aqui também. Vamos colocar o link aqui dos All Blacks, tem um documento bem legal sobre eles. Mas como é que os caras vão bater a Nova Zelândia
no Mundial, que era praticamente imbatível àquela época. O Mandela convocou o capitão da equipe sul-africana de rugby, o François Pienaar, e propôs essa ideia de ganhar o título. Ele não sabia o que dizer, falou, não, vamos embora, você está falando, vamos aí. E aí, qual foi a estratégia do Mandela para popularizar o rugby entre os negros? Ele utilizou o jogador do elenco chamado Chester Williams, que também era negro e foi fundamental para todo o país se envolver com a seleção. E aí o que aconteceu? A África do Sul ganhou um jogo aqui, ganhou um jogo ali, foi avançando, foi ganhando, e à medida que ia ganhando mais apoio popular ia tendo entre os negros, mais força o time conquistava e mais forte eles ficavam. E aí eles chegaram na final contra a poderosa Nova Zelândia e foram campeões do mundo. Essa é, obviamente, a história contada no filme Invictus, dirigido pelo ícone de Hollywood Clint Eastwood, interpretado por dois grandes atores, o Matt Damon e o Morgan Freeman. Balancing black aspirations with white fears. Remember this day, boys. This is a day our country went to the dogs. Brothers, sisters, this is the time to build our nation. All of the whites are cheering for South Africa. All of the blacks are cheering for England. How long before the World Cup? Don't get your hopes up. We're a damn disgrace. I've been invited to tea. With who? The president. Tell me, Francois, how do we inspire ourselves to greatness when nothing less will do? How do we inspire everyone around us? Invictus foi muito bem recebido pela crítica e recebeu 2 indicações ao Oscar, de melhor ator para Morgan Freeman e de melhor ator coadjuvante para o Matt Damon, que faz o François Pienaar. Saindo de um dos maiores ícones da luta contra o racismo para um dos momentos mais icônicos da luta contra o racismo. Indicação número 3, Salute, Salute, ou Saludos. Atenção, que não é saludos em espanhol, que é como a Giovanna e o Gavini abriam os vídeos nos Jogos Pan-Americanos. Lembra que eles falavam saludos? Saludos, bota aí, editor. Saludos! É um documentário australiano de 2008, dirigido por Matt Norman, que é sobrinho do medalhista olímpico nos Jogos Olímpicos da cidade do México de 1968, Peter Norman, que é um cara que, se eu falar esse nome, você não vai lembrar. Ele é medalhista de prata, mas você não deve lembrar. Mas se eu colocar essa foto aí, você vai saber quem é. É o australiano que foi em segundo nos 200 metros rasos no jogo de 68, atrás do americano Tommy Smith e à frente do John Carlos. Esses dois americanos, que você vê a foto, estão fazendo o símbolo do Black Power. Na verdade, um protesto dos dois para os direitos humanos. Os anos 60 foram muito tumultuados nessa questão racial, né? Em 66, por exemplo, teve o assassinato do Martin Luther King, teve protestos na França, enfim. Nos Estados Unidos e no mundo, essa questão estava em pauta e os caras fizeram um gesto que mudou a vida deles, profissionalmente, pessoalmente, e mudou os Estados Unidos de uma maneira geral. O documentário também explica uma coisa bem legal. Como você vê na foto, cada um dos americanos levanta um braço, um levanta o esquerdo, outro levanta o direito. E o Peter Norman tentou fazer com que o John Carlos voltasse à Vila Olímpica para pegar a luva, para fazer esse protesto. Ele teve uma participação. Eles acabaram não voltando, então os dois só tinham um par de luvas, e foi por isso que cada um fez com a esquerda e um fez com a direita. Silent gesture heard around the world. It had nothing to do with the sport. It had everything to do with society. Widespread racism and bewilderment over a strange war are the seeds of the revolution. Vale lembrar que no atletismo, a cerimônia de premiação não ocorre imediatamente após. Né? No caso deles, eles foram alguns dias depois receber as medalhas e fizeram um protesto que mudou a carreira de ambos. E o documentário Salute mostra essa perseguição da Austrália em relação a ele. Ele foi completamente esquecido pela mídia e pelo Comitê Olímpico Australiano. Pra vocês terem uma ideia, ele conseguiu o índice olímpico para outra Olimpíada de 72, em Munique, mas acabou sendo misteriosamente cortado pelo Comitê Olímpico Australiano. E já que a gente está falando desse tema, que é o maior momento olímpico de protesto contra o racismo, vamos continuar nele. Indicação número 4, Withdrawal Arms. Eu comecei por uma história menos contada, que é a do Peter Norman.
Mas agora vamos falar um pouco da história, do que aconteceu com Tommie Smith e John Carlos, que é o que esse documentário mostra. Withdrawn Arms é um filme, na verdade um documentário, né, do diretor Glenn Cano, que mostra o que aconteceu com Tommie Smith após fazer o simbólico gesto. Eles voltam 50 anos no tempo para falar um pouco mais sobre isso e entrevistam uma série de personalidades importantes do cenário americano, principalmente figuras negras. Esse documentário começou a ser produzido logo após os incidentes, os protestos do quarterback Colin Kaepernick, que desencadearam uma série de outros protestos, incluindo o Black Lives Matter, que aconteceu em 2020. We were dealing with not having a voice. Running became my voice. I knew something had to be done. My next move would be immortalized in history. He gave us all hope, so I too can do something. That's a hero. O mais interessante é que esse protesto olímpico de 68 pode ser refeito, ou esse ou outro protesto, porque o mundo está vivendo essa efervescência novamente, né? O George Floyd e outros casos nos Estados Unidos desencadearam vários movimentos que podem culminar em novos protestos nos Jogos Olímpicos, o que não é permitido pelo COI, e que inclusive mudou de postura, né? O COI, quando o George Floyd foi lá morto e teve toda a repercussão, o diretor do COI, o presidente do COI, o Thomas Bach, falou: não, é importante a manifestação, mas aí já recuou. E aí, COI, o que vai acontecer se os atletas quiserem se manifestar? Vai poder ou não vai? Não sei. E para fechar, indicação número 5, Estrada para a Glória. Todo mundo sabe que o basquete é um esporte em que os negros têm uma dominância absurda. Os maiores nomes da história são negros. Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar. Posso ir até amanhã aqui, né? Mas e se eu te falar que nos anos 60, na tumultuada década de 60, os negros não jogavam basquete? Pois é, essa é a história que conta o filme Estrada para a Glória, produzido pela Disney e que é baseado numa história verídica. Brent, you ready? It wasn't me, it was Dad! Traitor. I'm very pleased that you're interested in the coaching job, Mr. Haskins. McCarty says you're a winner. You guys are playing like girls! We're a small college. You'd have to live in the men's dorm with your family. Hey, Coach! Cool. When that little boy loves that gate, I'm gonna leave him right there. How's it sound? Yeah, that's what it takes to coach Division I basketball. And that's all right with me. If we're gonna win, we're gonna have to change everything, including who we recruit. Every one of these players you're looking at, they're just playground kids. They're a bunch of guys none of the big schools wanted. I see skill. I see quick. That's what I'm putting on the court. O ano é 1966. Na faculdade Texas Western, que não era muito conhecida pelo basquete universitário, um novo técnico que é trazido do basquete feminino, chamado Don Haskins, assume a equipe masculina e tem que fazer milagre, porque o orçamento era reduzido e não tinha muito o que fazer. E aí, como Mandela, ele tem uma grande ideia. Ele percebeu, falou: cara, e os negros que são marginalizados e não jogam por causa dessa segregação racial estúpida? Vamos dar uma chance para esses caras. Então ele foi lá e colocou um time formado basicamente por atletas negros. E isso foi um absurdo para a sociedade americana da época, especialmente no sul do país, onde a segregação era maior ainda. E Estrada para a Glória conta a história de Texas Westerns, de Don Haskins e seus atletas negros, na luta pelo título tão desejado americano da NCAA. E se eles ganham o título, eu não vou te falar, assiste o filme, queridão. O filme é muito bom, muito bem dirigido, tem boas atuações e é bom para você entender, além da questão racial, obviamente, como que funciona o recrutamento dos atletas no basquete universitário americano, que aliás vai ser um tema que a gente vai falar mais pra frente. Bom, então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado da 15ª edição do ATD Cultural. A gente volta na semana que vem. Por favor, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e comente se você tem algum filme, uma sugestão pra gente. Escreve aí, vamos ver, vamos dialogar, vamos bater papo. E aproveitem as dicas para assistir nesse feriado da consciência negra, ok? Tchau, tchau.